Guerra espiritual, uma realidade ou apenas invenção? Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste assunto, então vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! É maravilhoso nós estarmos aqui reunidos para buscar mais e mais do nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estaremos estudando o capítulo de número 10, onde Paulo fala um pouquinho acerca de guerra espiritual, acerca das características também de um homem e uma mulher de Deus. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, assine, ative o sininho com as notificações, também dê uma curtida, deixe um comentário e compartilhe, querido, esta palavra com o máximo de pessoas para que outros também sejam edificados pela palavra de Deus. Mas eu já quero te convidar para nós iniciarmos, que você pegue a tua Bíblia, se você ainda não pegou, pegue a tua caneta, o teu lápis, o teu livro de anotações, teu caderno de anotações e vamos juntos meditar neste texto maravilhoso para as nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18. Vamos lá então, queridos. A palavra de Deus nos diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns dos que se louvam a si mesmos, mas eles... Preste atenção. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Até aqui. Vamos orar, queridos. Te damos graças, Paizinho querido, doce Espírito Santo, amado Jesus. Nós louvamos, exaltamos o teu nome porque nós podemos nesta manhã te adorar,
buscar a tua face, nos aprofundar na tua palavra, conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós estamos felizes, alegres por podermos estar juntos. E nós clamamos, Espírito Santo, a tua iluminação, que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós falamos de guerra espiritual, de batalhas espirituais, nós precisamos ponderar algumas questões anteriormente. Perguntei no início, coloquei uma assertiva, uma pergunta: será que existe mesmo ou é só invenção? É claro que existe. O problema, queridos, é que nós, para fins didáticos, nós dividimos o ser humano, né? Alguns dividem em 3 compartimentos, em 3, outros em 5, né? O mais comum é corpo, alma e espírito. Mas temos corpo, coração, alma, mente e espírito, outros dividem em 5. Mas tudo isso é para fins didáticos. O problema é que daí as pessoas começam a dividir, tentar dividir, como se nós pudéssemos, ora, estarmos no corpo, ora, estarmos no espírito, ora, estarmos nisso. Quando a palavra de Deus se refere a andar na carne ou andar no espírito, significa andar segundo a tendência ou a inclinação da nossa carne. O fato é que nós somos seres indivisíveis. Não há como dividir corpo, alma, espírito, ou corpo, coração, alma, mente e espírito. Somos um ser humano integral. Vivemos essa realidade. Então, mesmo que nós estejamos enfrentando batalhas que nós achamos que são apenas terrenas, elas são batalhas integrais, que acontecem em todos os âmbitos da nossa vida. Por exemplo, quando nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade, isso reflete no nosso corpo, nas cargas hormonais e químicas do nosso corpo. Reflete também na nossa alma. Traz à tona, por exemplo, feridas ou resoluções que nós temos na alma. Situações podem ser gatilhos da nossa alma, gatilhos da nossa mente. Nosso coração, os nossos sentimentos, emoções, tudo isso vem à tona. A nossa área espiritual é bem interessante. Por quê? Porque somos seres integrais. Então, quando nós formos falar de guerra espiritual, hoje nós vamos falar só um pouco acerca dessa temática, podemos abordar um estudo também mais específico acerca dessa questão. Quando formos falar das marcas de um verdadeiro homem e mulher de Deus, tenha sempre em vista isso. Somos seres integrais. Não podemos dividir isso. Não tem como nós dividirmos as áreas da nossa vida. Então somos seres integrais. Portanto, qualquer luta que passemos, qualquer vitória, elas se dão em todos os âmbitos da nossa vida. Por que é importante compreender isso? Porque muitas vezes, queridos, nós passamos por lutas que nós achamos que são questões pessoais, que são meras questões pessoais. Enfrentamos dificuldades que nós achamos que as pessoas estão se levantando contra nós. É bem interessante isso. Eu gosto muito de trazer essas questões. Estou passando um problema no trabalho, a pessoa está tentando me atingir. E eu sempre falo, entenda que a tua luta não é pessoal. Mesmo que essa afronta seja para a tua pessoa, mas não é pessoal. Nós podemos ver um pouquinho mais acerca disso quando o próprio Cristo, na cruz, ele declara: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu te pergunto, eles não sabiam que estavam crucificando a Jesus? Aqueles que estavam furando a sua lateral, eles não sabiam que estavam furando? Os que estavam martelando os pregos não sabiam que estavam martelando os pregos? Aqueles que estavam açoitando não sabiam o que estavam fazendo? Não sabiam que era Jesus? Mas Jesus se refere à falta de discernimento daqueles homens. Então não era pessoal. Jesus ele poderia ter ficado melindrado, vou amaldiçoar vocês, né? Não. Pai, perdoa-lhes. Porque mesmo que eles façam com a intenção, sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles não tinham entendimento. Se tivessem o entendimento, eles não fariam aquilo. Então é nesse sentido que quando nós enfrentamos lutas, mesmo para fins didáticos no âmbito natural, elas também acontecem no âmbito espiritual, simultaneamente. E nós precisamos entender que mesmo que as pessoas tentem nos atingir, isso não é pessoal.
A nossa oração deve ser: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesse sentido, queridos, então, posto estas questões, eu quero ir para o texto, para o nosso texto, e ver algumas questões. Nós vamos analisar primeiro aqui os 6 primeiros versículos, onde Paulo ele aborda algumas atitudes necessárias para vencer esta guerra. Vamos ver juntos? Diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Aqui são duas questões. A mansidão que aponta para uma amizade afetuosa, gentil, que é o contrário de uma pessoa que é controlada por uma fúria, por uma atitude extrema no momento ali de reação. Bem interessante isso. Paulo aqui ele está se referindo justamente acerca do ministério, da vida de Cristo. Então, quando ele diz mansidão e benignidade de Cristo, ele já aponta: a nossa atitude deve ser como a atitude de Cristo. Agirmos com mansidão não fala de conivência, porque a segunda característica é benignidade, né? Não fala de omissão, mas fala das nossas reações, de nós sermos controlados pelo Espírito, ter o domínio próprio. Então, agirmos com mansidão não é omissão, não é conivência, não é você ficar ali ser pacato demais, mas é você ter a tua personalidade, o teu caráter, a tua vida controlada pelo Espírito. A benignidade que ele se refere, né, que tem a ver com bondade, equidade, brandura, né, se associa a essa questão. Então note, a mansidão e benignidade de Cristo. Né? Isso é bem interessante. Ele continua, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. E aqui é bem interessante, nós vamos continuar o 2, mas guarde isso, a humildade de Paulo, né? Então ele tinha essa característica, mas também ousadia, que aqui, mesmo com o mas, que muitas vezes denota o contrário, né? Aqui não, mas denota que, apesar dele ser humilde, ele pode caminhar também em ousadia. E ele no 2 diz: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Novamente, Paulo ele está rebatendo pessoas que se levantavam contra a autoridade de ministro dele naquela igreja, mas é interessante aqui as características. Ele denota, então, além de mansidão e benignidade, né, ele fala um pouquinho sobre a humildade: eu sou humilde, mas ousado para convosco. E ousado aqui também casa muito bem com a firmeza. Então eu gostaria de destacar a firmeza. Paulo, nós vamos ver um pouquinho adiante que essa pessoa que se levantava contra ele estava acusando Paulo de só ser firme pelas cartas, pelo fato de Paulo ser um homem humilde. Então, quando ele estava presente, manso, humilde, benigno, como Cristo era, e na carta ele estava precisando chamar atenção, né? Geralmente, nós investimos, acabamos tendo que ter maior atenção, como tendo de chamar atenção. E isso é bem interessante. Então, essa pessoa estava falando acerca disso. E Paulo ele fala assim: eu não gostaria de ter que ser ousado quando eu estou, né, aí com vocês, servindo da firmeza com que penso que devo tratar alguns. Então Paulo ele fala assim: poxa, não é sempre que eu posso estar com vocês. Então quando eu estou, eu não gostaria que fosse em caráter de chamada de atenção, de ter que dar bronca, usar a firmeza que eu estou falando em carta. Então Paulo ele preferia, como não eram muitos momentos que ele podia estar presente na igreja de Corinto, ele preferia chamar a atenção nas cartas, e quando estava com os irmãos, só colher as bênçãos de estar ali, né? De ver que os irmãos haviam ouvido, haviam compreendido e entendido aquilo que ele tinha ministrado. Mas isso não significava que, se não fosse preciso, ele não chamaria a atenção dos irmãos, né? Então é nesse sentido que essas pessoas que chamavam a atenção dele acusavam ele de ser carnal, ou de um mundano proceder, porque ele ficava trabalhando nessa questão. E é interessante, queridos, porque Paulo, justamente, ele
quando ele rebate isso, é porque essas pessoas estavam desmerecendo o caráter divino do seu chamado. Como se Paulo fosse qualquer um, andasse de qualquer jeito, né? Questionando essas questões. Então, a ação firme que Paulo tinha na carta não desprezava a mansidão que ele caminhava. Então, o fato dele chamar a atenção não era um contraponto a uma vida de mansidão, de benignidade e de humildade. Pelo contrário, né, ele vivia controlado pelo Espírito para saber o suficientemente a hora de ser firme. Então, a firmeza é algo muito importante que Paulo destaca. A terceira questão, né, então nós temos em primeiro lugar mansidão, benignidade, humildade, falando acerca dessas questões de domínio próprio. Em segundo lugar, nós temos Paulo falando sobre firmeza. Então, note que o domínio próprio é domínio próprio para ser manso, benigno, humilde. Domínio próprio é também acerca de ser firme a hora que é necessário ser firme. E em terceiro lugar, Paulo fala acerca das armas adequadas. Vamos para o verso 3 a 6. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, queridos, note que aqui Paulo, no início do verso 3, ele está reagindo a essas acusações infundadas. E ele usa imagens da guerra, né? Essa comparação. Então, a sua defesa começa dizendo no verso 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu não sou carnal. Então, uma vez que o ser é indivisível, eu ando na carne física, mas não controlado pela carne. Por quê? Porque eu não luto segundo a carne. Então eu não vou cair nessa cilada. Porque as armas da nossa luta, né, não são motivações carnais, não são motivações do meu ego, não são motivações do meu temperamento, mas as armas são espirituais, são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir. Ele elenca aqui fortalezas, anulando nós sofismas. Então, o que são essas fortalezas e estes sofismas? As armas que são as armas da proclamação do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo liberado sobre ele, destroem as fortalezas, que são apresentadas em forma de sofismas, que é o que ele diz aí, que são argumentos contrários à verdade. São pessoas que utilizavam toda a malícia e argumentações para tirar a credibilidade da verdade do Evangelho. Hoje nós ainda encontramos isso, mas o problema é que pessoas começam a travar guerras carnais. Ah, eu não aguentei, tem expressões, né? Desci da cruz. Não. Ah, ele falou isso para mim, ofendeu minha família, vou falar para ele também. Não, a nossa luta não é carnal. Ah, mas ele está argumentando que o que eu estou pregando é mentira. Não tem problema, entende? Nós vamos anular esses sofismas, esses argumentos. De que forma? Atuando segundo o poder de Deus. Diz o 4 que as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então a minha dependência de Deus, o poder que vem de Deus, vai me permitir anular esses sofismas, essas concatenações, os argumentos contrários à verdade, e vai me ajudar a vencer, a enfrentar essas altivezes, essas pessoas altivas que se levantam, pessoas soberbas, que se levantam contra o conhecimento de Deus, da palavra, do Evangelho, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é interessante isso aqui, porque Paulo ele se coloca de uma vez por todas disposto a punir qualquer tipo de desobediência. Não como sendo alguém que julgava ser perfeito ou melhor que os outros, não. Mas Paulo ele diz, eu sou manso, eu sou humilde, obedeço ao Senhor, tenho meu temperamento controlado pelo Espírito, frutifico segundo o Espírito, mas eu entendo também. Por isso que quando eu entendo que a minha guerra não é carnal, as armas não são carnais, acontece, não é pessoal, então eu não recebo
estes golpes, né? Eu trabalho com eles com as armas da nossa milícia que são espirituais. Eu vou orar, eu vou buscar o poder de Deus, é o Espírito Santo que convence. Eu vejo muitas pessoas tentando brigar com outros, tentando convencer pela força do braço. Não é pela força, não é pela violência, não é por esse tipo de atuação, mas é pela ação do Espírito Santo. É ele que convence. Ah, estão argumentando contra a palavra. Ok. Viva no poder de Deus, frutifique segundo o Espírito Santo, seja humilde, manso, né? Se precisar corrigir, corrija, mas tenha o teu temperamento controlado pelo Espírito, porque as nossas lutas são espirituais. Somos seres indivisíveis, as lutas estão acontecendo aqui, mas também estão acontecendo no nível espiritual. E Paulo está pronto, né? Pronto para caminhar nessa esfera. E aqui é interessante, queridos, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos algumas características do homem de Deus e da mulher de Deus. Como ele é reconhecido? Hoje nós vemos pessoas que estão profetizando aqui, acolá, né? Há uma ênfase muito grande no dom de línguas, serem línguas angelicais ou não, ou se são a língua de Atos dos Apóstolos, né? Que é glossolalia no grego, se aquilo são, as pessoas falavam nas suas línguas maternas, entendiam, e hoje há uma ênfase, como se o Espírito só agisse se houvesse a evidência do dom de línguas, né? Esquecendo uma série de outros dons, né? E tenho tido no meu coração um anseio muito grande de estudar com vocês aqui no Pão em Casa acerca dos dons espirituais. Então se prepare que um pouquinho à frente nós vamos estar, assim que terminarmos aqui, estudando acerca de todos os dons espirituais, qual é a diferença de dom e de talento dado pelo Senhor e como trabalhar, como fluir nos dons espirituais, né, nesses dias. Mas hoje há uma ênfase muito grande nisso. Ah, tem dom de língua, mas será que não é dom de língua comprida, né? Fofoca, mente, futrica, não tem caráter, não tem o temperamento controlado do espírito, lá está no poder de Deus, mas não tem caráter. Peraí, é isso que o Espírito diz? Não, Paulo está dizendo, eu sou humilde, eu sou manso, eu sou obediente, mas quando eu preciso ser firme, eu sou firme. Não sou omisso diante do pecado. E é o que ele disse, se precisar corrigir, eu corrijo. E ele no verso 7 em diante, até o verso 11, ele deixa bem claro algumas características. Qual a primeira característica? Está no verso 7. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser conhecida, em primeiro lugar, pelo seu relacionamento com Cristo. Note, queridos, que a frase inicial do versículo aqui, né, é entendida como um pedido à igreja de Corinto, né, que notem o que é óbvio. Eu pertenço a Cristo, né? Observai o que é óbvio, é evidente, né? Eu pertenço a Cristo, né? Tanto quanto dizem pertencer a Ele os adversários. Então Paulo ele não nega que aqueles que estavam falando mal dele pertencem a Cristo. Mais tarde, um pouquinho, ele vai no capítulo 11 declarar que não são de Cristo. Mas aqui ele não nega. O que Paulo está defendendo aqui, queridos, é que o seu apostolado, o seu ministério se baseia, né, no caminho para Damasco, que é aquela experiência que ele teve com Cristo lá em Atos 9. E nessa defesa aqui, ele inclui aqui os companheiros, né, nós. Né? Então note que ele trabalha isso. Né? Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Não sou exclusivo. Nós somos desta caminhada. Então isso aqui é muito interessante. Primeira marca é o relacionamento com Cristo. Por isso eu tenho muito temor, né, com nós. Hoje está na moda, graças a Deus que a pandemia veio não pelo estrago que causou, mas para fazer a igreja se acalmar um pouco. Mas essa moda de evento, daí para suprir a demanda de eventos, vai trazendo qualquer um. Ah, o cara tá na mídia, legal, tá na mídia. Daí são esses escândalos de pastores, de mulheres de pastor, de pastoras, de pseudo-profetisas e profetas, que são itinerantes, e ninguém conhece a vida do cara, da moça, da mulher, vive uma vida terrível e tá aí, pregando e orando por todo mundo. A marca é o relacionamento. Como eu conheço que a pessoa tem relacionamento com Cristo? Quando a pessoa convive na comunidade, que é o que Paulo já disse. Vocês me conhecem, eu conheço vocês. Né? Muitas pessoas foram alcançadas por Cristo através do meu ministério.
Então note, queridos, que a primeira marca de um homem de Deus ou mulher de Deus é o seu relacionamento com Cristo. A segunda marca está no verso 8. Ele diz: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. O que ele está dizendo aqui? É o impacto do ministério dele ali na igreja, de edificação. Então, como eu conheço que uma pessoa é homem e mulher de Deus? Além do relacionamento com Cristo, pelo impacto na igreja local, os seus ministérios, seu fruto, aquilo que ele tem produzido no dia a dia da igreja. Paulo ele diz: olha, o Senhor me conferiu para edificar a igreja. Olha o que aconteceu aí. Olha a terceira marca. O interesse que Paulo tinha na vida das pessoas. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Não é este o meu intuito. Eu amo vocês. Eu amo a caminhada. Ele estava mandando as cartas não porque ele estava querendo amedrontar, mas é porque havia amor no coração. Ele se preocupava com as pessoas. Ou seja, a pessoa é homem e mulher de Deus, porque tem preocupação, se interessa no sentido de auxílio, de caminhar com as pessoas. Em quarto lugar, verso 10 e 11, diz assim: as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra é desprezível. É o que essa pessoa estava dizendo. Que as cartas eram fortes, chamavam atenção, mas que ele estava pouco. A presença dele é fraca, a palavra é desprezível, né, julgando Paulo. O 11 ele diz o seguinte: considerai o tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos, quanto presente. Ou seja, há uma coerência nos métodos de Paulo. Os caras estavam falando, não sei, esse Paulo aí, né? Tentando trazer divisão ali na caminhada da igreja. E Paulo fala assim: eu sou coerente, vocês me conhecem. Da mesma forma que eu trato em cartas, eu também trato pessoalmente. Essa acusação é infundada. Não há como manter, né, essa acusação para com Paulo. E é interessante, queridos, que estes que criticavam, né, Paulo ele justamente fala: olha, eu sou coerente na aplicação dos meus métodos. E ser não é tão fácil, mas é essencial para reafirmar as qualidades de um homem de Deus. Então nós temos aqui, como eu reconheço, não são só essas 4 qualidades, tá, queridos? Mas neste texto são as que Paulo apresenta. Como eu conheço um homem e uma mulher de Deus? Pelo relacionamento com Cristo, pelo impacto do seu ministério, da sua vida na igreja, na vida dos irmãos, pelo interesse em ajudar as pessoas, o próximo, e pela coerência dos seus métodos. Ele diz o que vive o que prega e prega o que vive. Ele, então, continua trabalhando a partir do versículo 12, algumas atitudes que ele tem que revelam justamente a humildade de um servo de Deus. Verso 12 ele diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam a insensatez. Olha que interessante, né? Paulo está dizendo: olha o jeito que esses homens agem, que essas mulheres agem, essas pessoas. Nós não vamos nos classificar ou ficar fazendo comparativo. Eu, Tiago, sou melhor do que o fulano. O meu ministério é melhor do que o outro. Eu alcanço mais pessoas. Eu prego melhor ou pior. Né? Não, eu sou isso e aquilo. Eu não vou me classificar. Né? Como alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, referindo às pessoas que falam isso, medindo-se consigo mesmos, fazendo esses comparativos entre eles, revelam loucura, insensatez. Por que ele está dizendo isso? Porque isso não cabe a homens e mulheres de Deus. Não cabe a humildade que tem que ter um homem ou mulher de Deus. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, né, que Deus nos marcou e que se estende até vós. A palavra aqui, esfera de ação, é metron, de onde vem metreta, medida. Paulo está dizendo: olha,
eu reconheço os limites, os meus limites, mas aqui ele está dizendo, eu reconheço os limites da ação de Deus na minha vida, para que o Senhor me designou. Eu respeito o limite do metron, da minha esfera de ação, que Deus demarcou e que eu tenho a plena convicção que estende até vocês. Então, se eu estou ministrando a vida de vocês, é porque vocês estão dentro dessa esfera de ação que Deus colocou na minha responsabilidade. Então, Paulo, ele está bem claro. E isso é uma atitude que revela humildade. Saber os limites. Até onde Deus quer me usar. Qual é o meu limite? É para isso que Deus me chamou. E não ficar buscando coisas vãs ou uma glória terrena, uma glória vã. É conhecer e compreender os limites. Depois ele continua, né? No versículo 15, não nos gloriando fora da medida, de novo, né? Nos trabalhos alheios. Aqui é bem interessante. Ele fala de recusar os créditos dos outros, né? Não tentar levantar a taça que outro ganhou, né? E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Segunda característica, ele não está preocupado com a glória desse mundo e nem com a glória do outro. O outro fez e ele vai querer. Não, porque olha o que eu fiz. Paulo está dizendo, reafirmando novamente, olha, eu tenho uma medida e eu não vou me gloriar fora da medida, né, daquilo do metron, da minha esfera de ação, e nem tampouco no trabalho que outro fez. Ou seja, dar crédito a quem fez. Se o outro pastor que passou aqui é que fez isso, glória a Deus pela vida dele. E muito obrigado, pastor. Né? Se o fulano, o irmão da igreja que fez, foi o ciclano, o beltrano, glória a Deus pela sua vida, meu querido. Mas não vou me gloriar, né, tentar receber a glória que é de outro. O irmão que arrumou toda a decoração. Daí a hora que chega a pessoa, que decoração bonita. Fui eu que organizei, que fiz, sendo que foi o outro que pensou. Não, queridos. Foi o fulano, olha que bênção esse irmão da igreja. Poxa, hoje o louvor estava uma bênção. Fulano ministrou, olha, fui extremamente tocado. Foi eu que escalei. O que tem a ver? É isso que Paulo está dizendo. Olha, não vou me gloriar em trabalhos alheios. Isso é uma marca de um homem, de uma mulher de Deus. Revela essa humildade, de reconhecer. E aqui é uma terceira questão maravilhosa, que Paulo já tinha abordado no versículo 12. Olha que é o que eu li e falei sobre não ter um comparativo, né? Não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. E também aqui no versículo de número 17 e 18, que ele diz que aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Não, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. A relutância em louvar a si mesmo. É aqui algo tremendo, queridos. Sabe que eu tenho algumas questões. Quando a gente estiver falando sobre dons espirituais, eu vou trazer um pouquinho mais. Hoje há uma grande evidência do dom de profecia, e eu tenho muito cuidado com o assim diz o Senhor, sabe? Tem muitas questões específicas que Deus revela a pastores e a líderes, e muitas vezes o argumento é para que os outros creiam. Então eu retrago uma profecia, uma revelação, e digo assim diz o Senhor, Tiago, no meio do culto, no meio de um monte de gente, e traz uma revelação, falando de revelação genuína. E daí aquilo expõe a pessoa ali. E daí a pergunta que eu faço é: quem está sendo glorificado? Hoje nós temos uma enxurrada de líderes endeusados, gurus espirituais. As pessoas querem seguir a eles.
Ah, ele tem revelação, ele tem uma oração forte, ele tem não sei o quê. Peraí, querido. Não é Deus que tem que ser gloriado? Né? Não é aprovado a quem em si mesmo se louva. Tem expressões tais como: se este que vos fala é homem de Deus, vai acontecer assim. Pô, não sou eu que tenho que ser evidenciado. Não sou eu que tenho que me louvar. Ah, como eu sou bom. Ah, como eu sou aquilo. Hã? Então aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, vai buscar Deus, vai viver o Evangelho, vai praticar, não tem que ficar um enaltecimento, falando bem de si mesmo. Para, queridos. Vamos viver o Evangelho, puro e simples, as glórias são do Senhor, vamos apontar para Ele. Né? Por que eu digo isso? Há momentos que sim, a revelação ela precisa ser pública para ministrar a igreja ou para que as pessoas creiam, mas a maior parte dessas vezes poderia ser específica para as pessoas. Fulano, vem cá, eu quero conversar com você. Daí chama a pessoa, olha, Deus falou isso comigo. Ministrou a minha vida. Isso. Sabe? Mas isso não traz engrandecimento pessoal. Então tome muito cuidado, queridos. Né? A autoridade dada por Deus é tremenda sobre as nossas vidas, mas a glória tem que ser do Senhor. Sabe, queridos, eu espero mesmo que a tua vida tenha sido edificada nesta lição, nesta ministração. Eu quero orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor e pedindo que o Senhor nos dê graça diante das lutas e das batalhas do dia a dia. Paizinho querido, eu te louvo e te exalto. Te agradeço porque tu és fiel e tremendo e te peço que o Senhor esteja nos fortalecendo, que os nossos temperamentos sejam a cada dia governados pelo teu Espírito, para agirmos com humildade e mansidão diante das guerras travadas no dia a dia, mas que possamos também ser firmes e ousados para falar quando tem que ser dito, para caminhar nessa esfera, em nome de Jesus. Que em nós possa ter essas características de homens e mulheres do Senhor. Que os nossos atos sejam atos que refletem a tua luz nas nossas vidas. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado e minha amada irmã, é muito gratificante nós podemos chegar a mais um final de estudo. E o meu desejo é que vocês sejam inundados e encharcados a cada dia pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que você tenha um dia maravilhoso, uma semana bendita na presença do nosso Deus. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.